Olá, equipe de álgebra linear. Nessa videoaula, vamos iniciar o nosso estudo de transformações lineares. Vamos nessa? Sejam V e W dois espaços vetoriais. A gente chama uma função t de V em W de transformação linear se duas condições forem satisfeitas. Essas condições são t de U mais V tem que ser igual a t de U mais t de V, ou seja, a transformação da soma tem que ser igual à soma das transformações para todos, U e V no espaço vetorial V. Além disso, a transformação de um escalar vezes um vetor tem que ser igual a esse escalar multiplicado pela transformação do vetor para todo vetor em V e para todo escalar lambda. Então, uma função é uma transformação linear se transformação da soma é a soma das transformações e transformação de um escalar para um vetor é igual a esse escalar multiplicado pela transformação de um vetor. O caso particular em que V e W são iguais, a gente chama a transformação linear de operador linear em V. Ou seja, se a gente tem t de V em V, isso aqui para a gente é um caso particular de transformação, chamado de operador linear em V. Bom, vamos verificar então que a função L de R3 em R2, definida por L de x, y, z igual a x mais y, y menos 2z, é uma transformação linear. Vamos observar que nesse caso para a gente R3 é o V e R2 é o W. Para verificarmos que L é uma transformação linear, a gente tem que primeiro então pegar dois vetores U, vou chamar aqui de x1, y1 e z1, e V igual a x2, y2 e z2, vetores em R3, Bom, se a gente pegar aqui a transformação, nesse caso chamada de L, aplicada em U mais V, é igual à transformação aplicada em x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Bom, utilizando a regra da transformação, da função no caso, vai ser igual a quem? A soma das primeiras coordenadas, ou seja, x1 mais x2 mais y1 mais y2, e depois a segunda coordenada menos o dobro da terceira, ou seja, y1 mais y2 menos 2 vezes z1 menos 2 vezes z2, ou seja, 2 vezes que multiplica z1 mais z2. Bom, isso tudo, quando a gente decompõe aqui os vetores, pode se decompor da seguinte maneira, olha, x1 mais y1, depois y1 menos 2, que multiplica z1, somado com o vetor x2 menos y2, depois y2 menos 2z2. Observe que eu estou aplicando aqui, olha, a distributiva já de uma vez, beleza, galera? Bom, então menos 2z2. Bom, observem que esse cara aqui é exatamente esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui de verde. Esse cara aqui é exatamente L aplicado em x1, y1, z1. E esse cara aqui é exatamente L aplicado em x2, y2, z2. Logo, o que a gente tem aqui é L de U somado com L de V dados, correto? Olha só, aqui L de U, esse cara aqui para a gente já é o vetor U, e esse cara aqui para a gente já é o vetor V. Então, primeira condição, ok. Agora falta a gente verificar a segunda condição, Para isso, vamos pegar lambda um escalar qualquer. Então, seja
lambda, um escalar real qualquer. Bom, se a gente aplicar então L no vetor lambda U, é o mesmo que aplicar L no vetor lambda x1, lambda y1 e lambda z1. Bom, aplicando então, usando a definição da função de L, isso vai ser igual a lambda x1 mais lambda y1, depois lambda y1 menos 2 vezes lambda z1. Bom, aqui a gente pode colocar o lambda em evidência. Olhem só, se eu coloco lambda em evidência, isso vai ser igual a lambda que multiplica x1 mais y1, depois y1 menos 2 que multiplica z1. Observem que novamente o que apareceu aqui é L de U, ou seja, L de x1, y1, z1. Bom, então esse cara é exatamente lambda que multiplica L de U. Ou seja, segunda condição também é satisfeita e, portanto, a gente tem que L é uma transformação linear. Transformação linear. Bom, para verificar se é uma transformação linear, temos que fazer então todos esses passos. Condição 1 e condição 2. Vamos ver aqui mais um exemplo. Olha, transformação de R2 em R, dada por t de xy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos primeiro aqui então pegar um vetor qualquer em R2. Bom, na verdade, eu já sei que esse cara não é uma transformação linear. Então, como eu já sei, eu posso mostrar um contra-exemplo. Mas se eu não soubesse, eu tentaria mostrar que era. Quando eu chegasse numa afirmação que não pudesse ser feita, eu pegaria ali então, um contra-exemplo para dar. Então, olha só. Vamos pegar então um cara em R2. Então, seja, sei lá, vou pegar aqui o vetor U igual a 1, 0, que pertence a R2. E posso pegar um vetor V, que é igual a 0, 1, também pertencente a R2. Se a gente observar, T de U, que é igual a T de 1, 0, vale raiz quadrada de 1 mais 0. Ou seja, vale raiz de 1, que é 1. O mesmo acontece com T de V, que é igual a T de 0, 1, que é igual a raiz quadrada de 0 mais 1, que é igual a raiz de 1, que é 1. Por outro lado, a gente tem o seguinte, olha. A gente tem que T de U mais V é o mesmo que T de 1. T de 1 é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é raiz de 2. Só que raiz de 2 é diferente de 2. Por que 2? Que é quem? T de U mais T de V. Então, observe o seguinte, olha. T de U vale 1, T de V vale 1. Mas T de U mais V vale raiz de 2, que é diferente da soma desses dois aqui, olha. Quando eu somo, o resultado dá 2, e não dá raiz de 2 como deveria ser, para ser transformação linear. Esse aqui é um exemplo que fora tanto a condição 1 quanto a condição 2. Tentem em casa e achar um contra-exemplo para a condição 2. Portanto, então, T não é uma transformação linear. Bom, vamos para mais um exemplo. Seja L de P1 e P2
definida por L de AT mais B igual a T que multiplica AT mais B. Mostre que L é uma transformação linear. O primeiro passo, então, é pegarmos dois vetores, né, em P1. Vamos lá? Então, sejam AT mais B pertencente a P1 e CT mais D pertencente a P2. Bom, vamos pegar aqui então a transformação L, né, aplicado em AT mais B somado com CT mais D. Se ficar mais fácil, pessoal, a gente pode chamar esse cara aqui de, sei lá, de vetor U e esse cara aqui de vetor V. Então, olha só, se a gente calcular L agora em U mais V, é na verdade quem? L aplicado em AT mais B somado com CT mais D. O que a transformação faz é multiplicar todo mundo por T. Então, vai ser igual a T que multiplica AT mais B mais CT mais D, que é igual a AT ao quadrado mais BT mais CT ao quadrado mais DT, que pode ser escrito como T que multiplica AT mais B mais T que multiplica CT mais D. Na verdade, fiz esse passo aqui a mais, não precisava, né? Poderia simplesmente multiplicar aqui de uma vez já. Bom, resumindo, o que apareceu aqui é exatamente a transformação de AT mais B. E aqui o que a gente tem é a transformação de CT mais D. Ou seja, o que a gente tem é que a transformação da soma é igual à transformação, a soma das transformações. AT mais B mais L de CT mais D, que é igual a L de U mais L de V. Como a gente queria demonstrar, então. Primeira parte, então, ok. Agora, seja, né, lambda um escalar qualquer. Se a gente calcular a transformação de lambda U, é igual à transformação de lambda AT mais lambda B, que é lambda vezes o vetor nosso U aqui, correto? Bom, isso pela definição, basta multiplicar tudo por T, ou seja, é T que multiplica lambda AT mais lambda B. Observem que esse lambda pode ficar, né, em evidência. Então, mesmo que lambda que multiplica T, que multiplica AT mais B. Novamente, o que aparece aqui, olha, é a transformação de AT mais B. Ou seja, isso aqui tudo é igual a lambda que multiplica a transformação de U, onde U é AT mais B. Então, também a segunda condição, novamente, é satisfeita. Portanto, né, o que a gente tem é que L é uma transformação linear. Vamos para mais um exemplo. Se a gente pegar L de P1 em P2, definida por L de P de T, é igual a T, que multiplica P de T, mais T ao quadrado, a pergunta é, L é uma transformação linear? Bom, vamos pegar aqui, pessoal, um polinômio, então, em P1 de T. Essa soma aqui me faz achar que não é. Vamos verificar que de fato não é? Olha só, se você pega aqui o polinômio, sei lá, U, seja U igual a T, e pegar, por exemplo, observem que esse vetor U está em P1, porque ele é um polinômio de grau 1. E, por exemplo, aqui então, a gente pegar V igual, sei lá, vamos pegar V igual a
t mais 1, que também é um polinômio em P1. Quanto que vale, pessoal? L de U nesse caso. L de U, basta multiplicar t por U, não é isso? E somar com t ao quadrado. Ou seja, é t que multiplica t mais t ao quadrado, que vale 2t ao quadrado. L de V, por sua vez, é igual a t que multiplica v mais t ao quadrado. Ou seja, t que multiplica t mais 1 mais t ao quadrado. Isso aqui, fazendo as devidas multiplicações, é igual a 2t ao quadrado mais t. Por outro lado, se a gente calcular L de U mais V, é igual a t que multiplica U mais V mais t ao quadrado, que vale exatamente a t que multiplica U mais V é igual a t mais 1 mais t ao quadrado. Ou seja, vamos ter t ao quadrado mais t ao quadrado mais t ao quadrado, que vale 3t ao quadrado mais t. Bom, o que eu quero chamar a atenção? Se eu somo L de U mais L de V, quanto que dá, pessoal? Olha só, L de U mais L de V é só somar esses dois caras aqui, né? Isso, olha. Quando eu somo os dois caras, dá 4t ao quadrado mais t. Bom, como a gente tem L de U mais V diferente de L de U mais L de V, a gente tem que L não é uma transformação linear. Tá ok? Vamos ver agora alguns exemplos de transformações lineares. A projeção no plano T de R3 em R2, definida por t de xyz igual a xy, é uma transformação linear. O mesmo acontecendo com a dilatação de R3 em R3, definida por t de xyz igual a uma constante r maior do que 1, que multiplica, né, xyz. Bom, se r for maior do que 1, a gente tem uma dilatação. Se eu pego r entre 0 e 1, a gente tem uma contração, embora, né, a regra seja a mesma, visualmente falando, né? O que muda são os valores de r. Outra coisa, a rotação no sentido anti-horário de um ângulo θ, definida por t de u igual a cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, tudo isso multiplicado por u. Observem que esse u aqui é um vetor do tipo xy, beleza, galera? Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma rotação θ graus no sentido anti-horário e é uma transformação linear. O cisalhamento na direção de y, dado por t de u igual a essa matriz 1, 1, 0, k, né, que multiplica u, onde k é um escalar qualquer, também é uma transformação linear. Vale a pena verificar depois esses exemplos, né, passo a passo. Bom, alguns resultados agora que vai facilitar a nossa vida na hora de identificar se uma função qualquer é ou não uma transformação linear. A primeira dela diz o seguinte, que a transformação linear ela leva vetor nulo em vetor nulo, ou seja, t de 0 é igual a 0. Observe que o 0 aqui, na verdade, embora eu fale 0, é a transformação linear. Perdão, é o vetor nulo de v, tem que ser igual, né? A transformação desse vetor nulo tem que ser igual ao vetor nulo de w. Além disso, se eu pego uma transformação de uma combinação linear dos vetores v1, v2 e tvn, o resultado tem que ser uma combinação linear, né, com os mesmos coeficientes, né, de t de v1, t de v2 até t de vn, para todos quaisquer vetores n e quaisquer escalares c1, c2 e cn. Outra propriedade é o seguinte, que t de menos v é igual a menos t de v.
para todo V em V. Olha só como com essas propriedades aqui fica fácil verificar. Olha só, se uma dada função é ou não uma transformação linear. Bom, L de R3 em R2, definida por L de XYZ igual a x mais y e z mais 1. Bom, observe quem que é o nosso V aqui. É o conjunto R3 e W é o R2. Quem seria o nosso vetor nulo em V? É o vetor 0, 0, 0. Por outro lado, o nosso vetor nulo em W é o vetor 0, 0. Se a gente calcula aqui T de 0 em V é igual a T de 0, 0, 0. Utilizando aqui a definição, é igual a 0 mais 0, depois 0 mais 1, que é igual ao vetor 0, 1, que é diferente de 0, 0. Esse 0, 0 aqui, que é o nosso vetor nulo em W. Bom, como a gente tem, então, que T de 0 é diferente de 0, a gente pode afirmar, então, que essa transformação L não é linear. L não é uma transformação linear. Bem mais fácil, né? Porque, na verdade, se você testar um outro valor também aqui, você vai poder confirmar que não é de fato uma transformação linear. Vamos para mais um exemplo. Olha. Seja L de P1 em P2 uma transformação linear para a qual sabemos que L de T mais 1 é igual a T ao quadrado menos 1 e L de T menos 1 é igual a T ao quadrado mais T. Primeira pergunta. Qual é o valor de L de 7t mais 3? Bom, nesse caso, a gente vai ter que utilizar a propriedade 2, né, do teorema, que diz o seguinte, que a transformação linear de uma combinação linear é a mesma combinação linear, só que das transformações. Para isso, a gente tem que escrever esse vetor 7t mais 3 como uma combinação linear de t mais 1 e t menos 1. Se isso for possível, a gente resolve o nosso problema. Então, vamos lá. Bom, antes disso, eu gostaria de observar que t mais 1 e t menos 1 é uma base de P1. De fato, lembrem que a dimensão de P1 é 2. Então, basta dois vetores linearmente independentes para a gente ter uma base de P1. Como t mais 1 e t menos 1 são vetores que não é múltiplo do outro, eles são LI, consequentemente, formam uma base de P1. Então, vamos lá então escrever 7t mais 3 igual a um C1, que multiplica o primeiro vetor t mais 1, mais um C2, que multiplica o segundo vetor, que é t menos 1. Bom, logo, a gente vai ter então que C1 mais C2 tem que ser igual a 7. E, por outro lado, C1 menos C2 tem que ser igual a 3. Bom, um sistema simples de resolver, que vai nos dar que 2C1 vale 10 e 2C2 vale 4. Para obter a primeira equação, eu somei as equações. E para obter a segunda, eu peguei a primeira menos a segunda. Então, a gente vai ter então que C1 vale 5 e C2 vale 2. Isso quer dizer que 7t mais 3 é igual a 5, que multiplica t mais 1, mais 2, que multiplica t menos 1. Se eu aplico a transformação nos dois lados da equação, a gente vai ter que L de 7t mais 3 vai ser igual a 5L de t mais 1 mais 2, que multiplica L de t menos 1, que é igual a 5, que multiplica t ao quadrado menos 1, mais 2, que multiplica t ao quadrado mais t. Fazendo aqui as devidas operações, a gente vai ter então que a transformação de 7t mais 3
vai ser igual a 5t ao quadrado mais 2t ao quadrado vai ser 7t ao quadrado mais 2t menos 5. Pronto. Agora, na letra B, a gente quer achar a transformação linear de AT mais B. Análogo a isso. Olha. Observem que agora a gente vai achar de um vetor genérico. Então, o nosso primeiro passo é escrever AT mais B como um C1, que multiplica T mais 1, mais um C2, que multiplica T menos 1. Bom, novamente, a gente vai ter agora, então, a seguinte equação. Olha, C1 mais C2 vale A, e C1 menos C2 vale B. Daqui a gente já vai ter que 2C1 é igual a A mais B, e 2C2 é igual a A menos B. Isso nos dá que C1 é igual a A mais B, tudo isso sobre 2, e C2 é igual a A menos B sobre 2. Bom, logo, o que a gente quer? Que é AT mais B é igual a A mais B sobre 2, que multiplica T mais 1, mais A menos B sobre 2, que multiplica T menos 1. Bom, aplicando a transformação dos dois lados, a gente vai ter que L de AT mais B é igual a A mais B sobre 2, que multiplica L de T mais 1, mais A menos B sobre 2, que multiplica L de T menos 1. Ou seja, a gente vai ter que L de AT mais B é igual a mais B sobre 2, que multiplica, só olhar lá em cima quanto que é mesmo, t ao quadrado menos 1, porque só estou olhando o enunciado, olha, t ao quadrado menos 1 e depois t ao quadrado mais t. Então, que multiplica t ao quadrado menos 1 mais a menos b sobre 2, que multiplica t ao quadrado mais t. Correto? Só confirmando, t ao quadrado mais t. Pronto, olha, agora é só fazer, né, as devidas operações. A gente tem então que L de AT mais B vai ser igual a A mais B sobre 2, que multiplica t ao quadrado, depois mais A menos B sobre 2, também multiplicado por t ao quadrado, depois menos A mais B sobre 2, e depois mais A menos B sobre 2, que multiplica t. Bom, aqui a gente tem que essa parte vai cancelar com essa, ou seja, a transformação de AT mais B é igual a AT ao quadrado menos, ou melhor, mais A menos B sobre 2, que multiplica T, menos A mais B sobre 2. Observem que se a gente faz aqui, olha, lá na nossa definição, substituindo, vamos supor, A por 1 e B por 1. Se eu substituir A por 1 e B por 1, a gente vai ter então AT ao quadrado, né? Só conferindo, olha. Se a gente pega, né, agora pela definição aqui, olha, L de T mais 1. Ou seja, A vale 1, B vale 1. Vale T ao quadrado, né? Aqui vai dar 0 menos 1. Se eu faço, então, L de T menos 1, ou seja, A vale 1, B vale menos 1. Vai ser T ao quadrado mais T. Só conferindo. Ok. Então, essa aqui é a relação, né, geral da transformação.